Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. E como sugestão de leitura, itens 4, 5 e 6. Abandonar pai, mãe e filhos. Item 4. Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Passagem registrada em São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Item 5. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos? Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Passagem registrada em São Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Item 6. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes exponha do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Passagem registrada em São Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim as famílias, como as raças, se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual
pela depuração do Espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. E assim, queridos irmãos, encerramos a leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais. Tchau, tchau. Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Continuaremos o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje os comentários serão para os itens 4, 5 e 6, de título Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Pelas mensagens dos irmãos maiores, Mateus e Lucas, vimos as passagens de Jesus e, como sempre, temos a compreensão da necessidade de se falar por estes formatos, que, de acordo com a evolução e entendimento da época, foi necessário esse formato que Jesus utilizou. E o que Kardec nos explica vai além dessa vida. Ele não despreza os interesses nem os deveres da vida material da Terra, apenas destaca a necessidade do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento moral de cada espírito, de cada um de nós, em aproveitar a valiosa existência e as oportunidades que recebemos. Percebemos que nós ainda empregamos grande parte de nossas forças, grande parte de nossas energias na busca de valores materiais, na busca das necessidades momentâneas, da visão limitada de uma única vida. E que tudo fica aqui. Quando o momento é chegado, quando o nosso corpo físico encerra o seu propósito, mas o espírito, esse que necessita da evolução, que necessita do contínuo aprendizado, que necessita fixar os interesses na vida futura que estão acima de todos os interesses e de todas as considerações. Assim sendo, Jesus quis nos dizer no sentido de abandonar, de cortar relações familiares como uma condição de ser seu discípulo. E o Espiritismo nos esclarece as vivências do ensino, da aprendizagem, onde, para o progresso, para que chegue o progresso, para que chegue o aperfeiçoamento das nações, das raças, tudo isso se faz necessário. As ditas separações, os encontros, reencontros, tudo se faz necessário para o progresso, a evolução do espírito. Mesmo porque, quem são os nossos pais? Quem são os nossos irmãos? Eu vou além. E quantos são os nossos lares? Quantos são os nossos laços familiares diante de tantas experiências e existências? A doutrina nos faz refletir nos laços de afeição, nos laços que nem mesmo a morte do corpo físico rompe, e que tudo devemos observar e analisar sob o ponto de vista da imortalidade do espírito.
a fim de compreender que os verdadeiros amores continuam. O verdadeiro sentido do amor é para sempre. Vamos pensar na figura materna? Quanto amor e dedicação. E essa mensagem de Jesus que devemos considerar. Os interesses espirituais que estão muito além de uma única experiência, de uma única vida. Então encerro os comentários de hoje para que possamos rever a nossa postura diante desta oportunidade que temos de resgatar, de cumprir nossas provas e nossas expiações. Então, que a luz do Pai Divino nos abençoe, nos conduza, para que possamos sim aproveitar as oportunidades que temos a cada dia. Que assim seja.